Uma boa noite a todos. Eu começo por agradecer ao Sr. Paulo Boença o convite que me fez e agradecer também, digamos, a estima que o Presidente da Palavra deu. Mas nesse agradecimento quero também reconhecer e louvar a iniciativa de juntarmos a debater questões que não são exclusivamente do Porto, porque, como vejo, são representantes de vários municípios da área metropolitana do Porto, que me parece importante e até me serve para aquilo que procuro dizer. E também combinei com o Dr. Paulo Boença que não ia discutir questões de propostas concretas sobre mobilidade, sobre habitação, e preferia ficar nas questões de princípio, como serem aquelas em que estou mais à vontade. Em primeiro lugar, eu sou de todos os convidados e louvo a vontade de fazerem bem ao Porto e à área metropolitana do Porto e de valorizar as políticas autárquicas. Começo por recordar que nós temos uma Constituição da República Portuguesa muito oportuna, ainda hoje, passados 50 anos da democracia de Portugal. E passando os olhos o articulado da Constituição, eu sei que ela é extremamente rica e que nos transporta preocupações perfeitamente atuais. Eu recordo que o artigo 235 diz que a organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais com pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos e que visam a perseguir o interesse próprio das populações respectivas. Isto remete às questões da subsidiariedade que adiante referirei com mais cuidado. Depois, o artigo seguinte chama a atenção para as categorias de autarquias locais, dizendo que no continente as autarquias locais são de 3 categorias: freguesias, municípios e regiões administrativas. Nós hoje, quando falamos em autarquias, falamos em municípios. Esquecemos que o terceiro nível, o nível estratégico, o nível regional, nunca foi implementado. Vale a pena a gente interrogar-se porquê e em que medida é que isso contribui para a imperfeição do nosso sistema político nacional. Nós estamos hoje com 50 anos de democracia. Portanto, já é um período suficientemente largo para nos dar a oportunidade de fazer um balanço do sistema local. Eu peço desculpa, tudo aquilo que procurei dizer, escrevi para não me dispersar muito e para contermos. São 5 páginas, portanto não vai ser muito difícil transmitir tudo aquilo que pensei dizer. Estamos num momento particularmente importante para o futuro da democracia, não só nacional, mas a nível global. Há ameaças ao exercício da democracia, tal como conhecemos a nível global. Defendo que o mais importante em democracia é a forma como se pratica os modelos de organização social e económica que a democracia implica. Em termos internos, temos de reconhecer que o modelo de desenvolvimento territorial português não foi bem sucedido. Vou ser sincero. Nos 50 anos da democracia e nos quase 40 anos de adesão à União Europeia e acesso à política de coesão da União Europeia, o que é que a gente verificou? Podia trazer números e fazer um PowerPoint, mas eu não há nada para isso. Portanto, eu concluo que prevalecem assimetrias e desequilíbrios regionais, o centralismo acentuou-se, o crescimento económico não acompanhou a ânsia de acesso a elevados patamares de bem-estar. A grande prioridade tem de ser o crescimento económico, a sofisticação tecnológica da nossa economia, a inovação, entendida como geração de valor acrescentado naquilo que fazemos, e a forma como nos organizamos em termos coletivos. Essa é a primeira conclusão que eu queria tirar dessa afirmação que fiz, de que 50 anos as coisas não foram perfeitas. Externamente, poderá estar em preparação aquilo que já chama uma nova ordem mundial. Por que é que isso é preocupante? Porque a democracia liberal, que se afirmou como padrão depois da Segunda Guerra Mundial, está neste momento a ser contestada. As disfunções no exercício da democracia, nomeadamente a corrupção e o desgoverno na gestão do dinheiro público, são argumentos usados para condenar a democracia tal como a vivemos nestes últimos 80 anos. Regimes autocráticos ameaçam a democracia liberal e os seus valores, o exemplo da Federação Russa, é o caso, ou são bem-sucedidos em termos de desenvolvimento económico, o exemplo do comunismo chinês,
e, por isso, passam a ser aceitáveis aos olhos de alguns. Não é a pior coisa. Há um generalizado déficit de sentido de missão pública. O alinhamento dos jovens pela política e pela vida da democracia é uma realidade preocupante. Porém, em minha opinião, fazer o melhor, talvez o que melhor a democracia de Abril nos trouxe foi a transformação operada pelo poder local. Sinceramente, eu acredito que o poder local foi bem sucedido nos 50 anos que levamos de democracia. O que tinha acontecido se o imperativo constitucional de implementar a autarquia regional tivesse sido cumprido? Acredito que estaríamos mais sólidos e muito mais bem defendidos em relação às questões de desenvolvimento e de desenvolvimento social e económico. Portanto, as questões que se colocam, e vou elaborar aqui 7, são as seguintes. O que fazer para que haja maior equidade territorial a partir do nível local e sentido crítico a nível global? Vale a pena a defesa da democracia liberal face a tanto questionamento? Os direitos humanos, as liberdades individuais, tal como as conhecemos, terão de ser revistas? A sociedade de bem-estar deve prevalecer sobre a luta pela preservação destes valores? Aceitamos uma nova ordem mundial submetida a uma lógica de poder, da defesa egoísta de direitos nacionais e da radicalização política? Por exemplo, da América do atual presidente dos Estados Unidos é um exemplo disto, e é preocupante. A democracia representativa pode ser substituída por formas de manifestação de vontade popular online, via redes sociais. Há quem o defenda. É tão fácil hoje fazer consultas online, perante uma pergunta, em vez de fazer um referendo, é fazer uma consulta através das redes sociais e o resultado servir como boa orientação para a decisão política. É um perigo. E isso opõe-se ao princípio da democracia representativa. Devemos continuar a defender como saudável para a preservação da democracia a clássica separação de poderes e a prioridade aos direitos humanos, que por muitos continuam a defender. Bem, passemos então para o tema das eleições autárquicas. As eleições autárquicas estas eleições autárquicas são distintas das anteriores e, em particular, dada a obrigatória substituição de muitos dos titulares. Ainda agora comentávamos que tenho assistido a alguns debates na televisão de candidatos a autarquias como Vila Real, Braga, cidades intermédias, mas que têm algum peso na nossa vida social e política. E é surpreendente ver 12 candidatos, 12 cidadãos que se preocupam com a sua terra, com propostas novas. Eu acho que isto é virtuoso, porque, diferente da abundância de soluções, vendiam-se muito mais ideias e há mais oportunidade de acertar. E mais ainda, esses debates eram feitos com alguma urbanidade. Não havia realmente candidatos mais tradicionais, que gostavam permanentemente de usar as técnicas do passado, mas de uma forma geral fiquei bem surpreendido com a participação que esses debates representavam. O Porto não é apenas um município. Isto é um ponto importante e gostaria de fazer aqui a vossa pergunta. O Porto é a segunda cidade, claramente, mas é o vértice de uma área metropolitana singular, bem distinta da área metropolitana de Lisboa. Eu queria apenas discorrer um bocado sobre isso. Eu recordo que em 1991 eu presidia a Comissão Instaladora da Área Metropolitana do Porto, com uma proposta elaborada pelo irmão do João Cardoso, o Cardoso, uma proposta notável, e eu percorri as 9 variações da área metropolitana do Porto, com todos os vereadores e os presidentes, para explicar o modelo que a gente defendia. E devo dizer que esse modelo foi relativamente bem acolhido. Não em todos os municípios, houve municípios que estavam até um pouco distantes dessa proposta, mas nós defendíamos que era possível criar um nível de gestão supramunicipal na área metropolitana de Porto e Lisboa, que depois até verifiquei que a própria Constituição prevê, um artigo, creio que é o 256, prevê que, além daquelas 3 categorias de autarquias que eu referi, que era concebível arranjar um modelo autárquico
para as áreas de grande concentração urbana do país. Ou seja, na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa, é legítimo haver uma autarquia metropolitana. É legítimo. E acho que quem ler esse artigo não tem dúvidas. Ainda está em muitos juristas e constitucionalistas que têm dúvidas. É a arte dos juristas. Mas, em 91, nós defendemos que devia ser criado um órgão autárquico na área metropolitana do Porto. O governo central, na altura, entendeu que era perigoso e devia ser uma organização direta, uma Assembleia Metropolitana composta por vereadores das Assembleias Municipais dos 9 municípios, então. Eu, portanto, entendo que essa generalização que foi feita, de passar de 9, que eram os óbvios, desde a Póvoa de Varzim até Espinho, e todos aqueles que estão em volta do Porto, era a solução que obedecia aos critérios internacionais que definem uma área metropolitana. Agora, a área metropolitana vai até Arouca, vai até Paredes, etc. Portanto, essas adesões só denunciam que o órgão da autarquia regional que devia ter sido criada acabou por sofrer estas entorses com o desejo de resolver problemas intermunicipais. Mas continuo a defender que se justifica, no nível municipal e no nível regional, um nível específico para resolver as questões específicas da área metropolitana de Porto, que não se confundem com as questões dos municípios. Há competências metropolitanas e há competências municipais, assim como há competências regionais. Isso seria o resultado da aplicação do princípio da subsidiariedade de uma forma muito objetiva. Portanto, as questões que se colocam, já me vi naquele dia, as questões que se colocam, o que fazer para que haja maior equidade territorial a partir do nível local, em sentido crítico a nível global. Já o disse. Eleições autárquicas. Portanto, eu dizia que o Porto não é apenas um município, é o vértice da área metropolitana, uma área metropolitana complexa, que é diferente da área metropolitana de Lisboa, porque as relações dos municípios periféricos na área metropolitana de Lisboa com a Lisboa, centro da área metropolitana, são muito mais do que municípios de caráter rural com o centro metropolitano. Enquanto aqui não, qualquer município à volta do Porto tem caráter urbano e industrial e de serviços com mais intensidade do que os municípios que estão em volta de Lisboa. O que da área metropolitana é realmente estes movimentos pendulares diários que existem entre a periferia e o centro. Segundo, é naturalmente a capital de uma região, norte. Mas já defendia em termos políticos, anteriormente, numa entrevista à cadeia, que o Porto é a capital do contrapoder do país. E é bom que haja um contrapoder, porque o contrapoder afirma-se, e eu acho que o Porto tem legitimidade para se afirmar como capital do contrapoder, para pôr as coisas na ordem quando elas não são. Entendo que os candidatos à Câmara Municipal do Porto, ou aos municípios da área metropolitana do Porto, não podem subestimar estas dimensões, porque também é isso que os seus eleitores esperam deles. É importante invocar a este propósito os 3 princípios em que se baseia a nossa democracia: a autonomia local, a subsidiariedade e a descentralização democrática. A autonomia local, não vou muito discorrer sobre ela. A Constituição inspirou-se na Carta Europeia da Autonomia Local do Conselho da Europa. Portugal tinha aprovado em 1981 ou 2, se não me engano, transcrito para a ordem jurídica nacional só muito mais tarde, em 91. Quanto à subsidiariedade, aqui vale a pena a gente discutir um pouco. Cada competência tem um nível territorial ajustado ao seu bom desempenho. A competitividade constrói-se e também se aplica aos territórios. A competitividade que a gente defende para as empresas pode ser defendida para os territórios. Os territórios, para serem competitivos, têm que ser dotados de equipamentos, infraestruturas e competências humanas para que sejam atrativos para atrair investimento e para desempenhar um bom desempenho económico e social. Há políticas específicas para fazer com que o território seja mais competitivo. E acho que é muito importante, daqui para diante, que os municípios e as políticas municipais se preocupem com isso. Porque Portugal tem, neste momento, uma economia fraca. E nós podíamos estar muito melhores. A nossa economia tem que se tornar muito mais complexa.
E a complexidade é através da inovação, é através da relação das empresas com as universidades e com, digamos, as políticas que facilitam que essa inovação se manifeste. Em relação à descentralização democrática, a República Portuguesa visa a democracia económica, social e cultural e aprofundamento da democracia participativa, diz o artigo 2º da Constituição. E cito aqui o professor Canotilho e Vidal Moreira, num comentário à Constituição, uma anotação à Constituição da República Portuguesa, de 2007, que a democracia participativa sube a distância entre o poder e o cidadão através das suas organizações. No que respeita à descentralização prevista na Constituição da República Portuguesa, há clareza nos propósitos da Constituição sobre a descentralização. Porém, é aqui que é que bate o ponto, sempre houve desalinho entre o que diz a Constituição e o que a prática política especifica. E vou aqui dar 4 exemplos. A resolução do Conselho de Ministros, número 183, de 2 de janeiro, do governo AD de Pinto Balsemão, desafios a procurarem na net e vão ver a resolução do Conselho de Ministros de 2 de janeiro de 1983 era sobre a calendarização da regionalização em Portugal. Portanto, Sá Carneiro morre em 1980, o governo AD mantém-se sobre a orientação de Pinto Balsemão, e nessa resolução do Conselho de Ministros é especificado o fundamento da regionalização, os meios para ela ser alcançada, os recursos baseados no livro branco da regionalização que esse mesmo governo tinha acabado de produzir, e estabelecem um calendário para ela. Infelizmente, se recordam, em 84, os parceiros da coligação da AD desentenderam-se, o governo caiu e depois ficou pelo caminho. Segundo exemplo, a Lei 4 da Regionalização, de 1991, do tempo do professor Rui de Oliveira, foi aprovada na Assembleia da República por unanimidade. Especifica quais são os componentes regionais, especifica quais são as atribuições dos seus órgãos, os meios necessários para cumprir. Ficou tudo clarinho e explicado e aprovado por unanimidade da Assembleia da República. Nessa altura, essa lei cometia ao Governo a sua regulamentação por decreto-lei. Nada aconteceu. Depois recordam-se que em 94, apesar de estar no programa do Governo da AD, o propósito programático de criar as regiões foi bruscamente descontinuado. O professor Rui de Oliveira, nas suas memórias, explica bem isso, vale a pena também ler, não vou agora aqui perguntar por isso, mas foi realmente uma enorme frustração que aconteceu nesse mês de julho de 1994. Depois, quarto exemplo desta descontinuidade introduzida na Constituição e como é aplicada. A desastrosa revisão constitucional de 1997, o ativismo político levado ao extremo, na minha opinião. O referendo foi feito ao mapa das regiões, porque um preceito da Constituição não pode ser objeto de referendo. A Constituição não for referendada, não faz sentido que um preceito seja objeto de referendo. O que está bem em causa é o mapa das regiões propostas. Mas, no entanto, as perguntas foram feitas de tal forma capciosa que nunca e nem jamais será possível, com aquele formato de perguntas, obter um resultado positivo. Ou seja, a Constituição ficou armadilhada para sempre em relação à autarquia regional. Um último exemplo, só para ver, também mais recentemente, também houve alguns desvios e essa clareza. Refiro a Lei de 75 de 2013, 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais e que criou uma alternativa não constitucional às regiões administrativas, as chamadas entidades intermunicipais. E porquê eu digo que não é constitucional? Porque não é uma autarquia, é uma associação, é uma figura de caráter associativo, em que o resultado depende do voluntarismo dos autarcas que se reunirem nessa comunidade intermunicipal. Portanto, transferiam-se competências de aplicação voluntária sucedâneas das regiões administrativas, mas sem meios e condições para serem cumpridas. Eu diria, a política de ilusão manter-se sobre as regiões administrativas. Mas talvez valesse a pena fazer uma cronologia da descentralização em Portugal.
Em 76, a prioridade foi para a criação dos municípios e freguesias e as regiões autónomas insulares. Em 1980-81, o governo AD previa no seu programa a instituição das regiões administrativas, criou o livro branco, teve depois do tempo de Balsemão, conforme referi, uma iniciativa legislativa programática. Depois da morte de Sá Carneiro, tudo se baralhou. Sá Carneiro tinha uma visão clara sobre a regionalização. Basta ver o que disse Pinto Balsemão nessa resolução com os amigos em relação, citando Sá Carneiro, para ver, poder fazer eu a afirmação que se Sá Carneiro não tivesse morrido, não estávamos aqui a discutir a regionalização, porque já estava resolvida há muito mais anos, à semelhança de qualquer país da União Europeia ou do mundo civilizado, da nossa dimensão ou da nossa complexidade. Depois, em 85, 95, Cavaco Silva também prevê a criação da regionalização, depois do Dr. Pedro Oliveira, também figurava no governo. A intenção programática foi abruptamente interrompida. Depois, em 97, há a revisão constitucional e a implementação da regionalização passou a ser condicionada à realização do referendo. Depois o referendo, conforme já sabem, não correu bem. Mas o mais grave é que se transformou o referendo não ao sancionamento de uma divisão territorial do país, mas ao próprio princípio. E baralharam-se os espíritos por causa disso. Entretanto, podemos dizer qual é o saldo de tudo isto, ou seja, quais são os custos de não ter havido a implementação da autarquia regional. O centralismo acentuou-se de uma forma alarmante em Portugal. Portugal é o país da OCDE com menor despesa pública a nível subnacional, 15%. As assimetrias cresceram. A região portuguesa que teve mais sucesso em matéria de política regional foi a região de Lisboa e Val do Tejo. Se compararmos com o que aconteceu em Espanha, vemos que em Espanha a política de coesão foi muito mais bem sucedida que em Portugal. Entretanto, a injustiça e a iniquidade na aplicação de recursos pelos eleitores também se manifestaram. Podia citar números que também os conheço. Os interesses regionais estão neste momento subrepresentados nos níveis centrais de decisão e é inaceitável a concepção de um modelo de desenvolvimento dual. Isto significa que há quem defenda que Portugal deve ter uma locomotiva, que é Lisboa, que avança a toda a força e depois arrasta o país e aplica-se política de assistencialista para aqueles que ficam para trás, como o interior, despovoado, etc. E ao fim a gente sabe que não acontece nem nada no interior e continua a locomotiva a puxar. Houve uma quebra de oportunidade para a economia nacional. Isto é talvez o fator mais importante. Eu acredito, tal como aconteceu em Espanha, que foi reconhecido nos anos 90, que o bom sucesso da economia espanhola nessa década se deveu à criação das autonomias espanholas. E eu acredito que Portugal também podia estar melhor se tivesse sido implementado. Ou seja, conclusão, a democracia ressentiu-se com essas decisões. Quais são os malefícios do centralismo para a gente recordar? Eu acho que o centralismo compromete os desígnios de coesão nacional. Mas também o centralismo dá jeito, facilita o lobbying e a influência junto do poder. Grandes empresas, profissões liberais, até a comunicação social beneficia disso e a própria banca. O centralismo político contagia as instituições privadas. O modelo centralista seguido não aproveita a energia de cada território e de todos os portugueses. A centralização está na essência das democracias participativas. A subsidiariedade é panágio das democracias mais sólidas. A democracia fortalece com o reforço de identidade de cada território. Que futuro para a descentralização em Portugal? Há questões técnicas e há questões políticas. Questões técnicas, acho que é muito importante descentralizar para o nível municipal. É importante, mas não é suficiente. Há questões de natureza regional, há questões supramunicipais que não se resolvem com a descentralização municipal. Estar a insistir nisso é cometer 2 erros. Está-se a pedir a quem não tem capacidade de o resolver e, simultaneamente, está-se a iludir julgando que se está a fazer bem. As competências regionais são de natureza específica. As comunidades intermunicipais não têm natureza autárquica, mas associativa. As competências regionais são da natureza mais estratégica. A opção tem de ser adequada às especificidades de cada território e, como está a criar condições para maior racionalidade económica e social
e, sobretudo, competitividade territorial. O escalão regional, na minha opinião, por aquilo que conheço, facilita a inovação com a valorização do conhecimento. Em relação às questões políticas, que também não vale, que não devemos iludir, estou a acabar. A questão é, e eu tive opiniões meramente pessoais que só complementem a mim, naturalmente. Fazer um novo referendo ou aproveitar a revisão constitucional em curso para corrigir o entorce feito em 1977. Eu não tenho dúvida que insistir na realização de um referendo só porque fomos amarrados a essa solução e tendo a garantia de que ele provavelmente não irá dar nada, é insistir numa coisa inútil. Na minha opinião, a revisão constitucional devia ser feita para desfazer aquilo que foi mal feito em 77. O que está em causa é o mapa, não é o princípio constitucional, porque um preceito da Constituição não pode ser referendado. Qualquer razão é usada para adiar a descentralização regional. A regionalização dá trabalho, porque implica outras reformas. Isto também é importante. Nomeadamente, a redefinição da lei eleitoral e naturalmente, a reforma do próprio Estado. Eu concebo que a criação da instância regional de caráter autárquico seria a verdadeira reforma do Estado. Um novo referendo arrisca-se a não ser concludente. E o que é que resta? Alterar a Constituição da República e acabar com as autarquias regionais. Há quem também o defenda. Optar pelo reforço do centralismo e atrasar mais ainda o desenvolvimento do país. Quem o defender será que assumir a sua responsabilidade, ter a noção de que está a defender uma solução sem paralelo em qualquer outro país europeu da nossa dimensão. Foram estas reflexões que me comprometi a fazer. Terão sido desajustadas, os meus amigos dirão. Penso que era oportuno que os candidatos às câmaras municipais da área metropolitana de Porto nos dissessem o que pensam destes temas.